José Luís de Almeida Silva, que há cerca de 40 anos me envolvi fortemente e diretamente na luta contra a central nuclear que esteve prevista aqui para este local, na zona de Ferrel, junto ao Oceano Atlântico, a poucos quilómetros da minha cidade natal, que é Caldas da Rainha. Porque é que eu me envolvi, porque é que eu pensei que era uma ameaça a construção aqui da central nuclear? Eu, antes do 25 de Abril, por razões de objeção à guerra, tinha estado refugiado em França durante alguns meses e até o 25 de Abril. E os anos 70 foram em França anos da luta também antinuclear, contra a instalação das centrais nucleares que o governo francês e a EDF tinham decidido fazê-lo naquele país. E eu, como refugiado e pessoa interessada pelas questões de motivação política, delas a ecologia e o antinuclear, comecei a motivar-me pelo tema. A seguir ao 25 de Abril e com a queda do regime, voltei para Portugal. Passados uns dias, fiquei também com a responsabilidade da direção do jornal Gazeta das Caldas, que era o jornal da minha cidade, onde eu tinha estado, de certa forma, ligado a seguir logo ao 25 de Abril, mas à distância. E quando regressei a Portugal, fui a uma reunião em que fiquei a pertencer ao Conselho de Redação do jornal. Estávamos em finais de 74 e em 75 começou a ouvir falar-se de que queriam instalar uma central nuclear aqui na zona de Ferrel. Havia um projeto desenvolvido pela Junta de Energia Nuclear Portuguesa e pela, na altura, Empresa de Eletricidade de Portugal, CNE, Companhia Nacional de Eletricidade. Havia um projeto para criarem uma central nuclear, uma central que dentro de um grupo de 8 para construir em Portugal. E nós soubemos que um dos locais previstos, ou local previsto para os primeiros conjuntos nucleares, era aqui esta zona de Ferrel. Primeiro porque os terrenos eram públicos, depois porque era aqui uma zona onde havia mar aqui à beira, e o mar servia para arrefecer os reatores. E de uma forma muito subreptícia começou a conhecer-se que era este local decidido e que tinha sido instalado aqui um posto de observação, posto meteorológico de observação, para ver quais eram a velocidade dos ventos, a direção dos ventos, as temperaturas, etc. E a população de Ferrel começou aqui a estranhar esta instalação aqui, e ao mesmo tempo isto eram terrenos tipo baldio, onde eles faziam agricultura. É uma zona com uma agricultura rica, porque não há, aqui há uma temperatura razoável, não há neve, não há gelo, e então aqui os produtos que eram feitos aqui eram produtos que tinham origem muito mais cedo que noutros sítios e de qualidade. E então a população aqui começou a estranhar e a ficar preocupada com a instalação aqui, possível instalação aqui da central nuclear. Havia um grupo de estudantes em Lisboa, Peniche, que andavam no técnico e no económicas e começaram também a fazer aqui uma movimentação para envolver os agricultores contra a instalação da central nuclear. E esta conjugação entre o grupo de jovens de Peniche, os agricultores de Ferrel, e depois a Gazeta das Caldas começou a publicar artigos contra o nuclear em França, juntou-se aqui um conjunto de forças que começaram
criar dificuldades para haver aqui a central nuclear. Eu recordo que houve aqui havia campanhas eleitorais nessa época e veio cá fazer um comício o que era candidato a ministro deputado, que era o ministro da Indústria do governo PS, e veio cá fazer um comício em que a população começou a protestar contra a possível instalação aqui do nuclear. E ele próprio começou a ficar muito atrapalhado, começou a gaguejar e não sabia o que é que havia de fazer. E isso criou força à população de Ferrel, que uma vez tocou o sino para congregar a população e vieram aqui e impediram que continuassem os trabalhos aqui de observação de observação para a construção da central nuclear. Isso foi em março, abril de 77, e uma data que 77 ou 76, eu agora não, mas isso está nos papéis que eu lhe dei, e que fez com que fossem interrompidas as obras, e eles ameaçaram que se recomeçassem as obras, que eles iriam cá e destruiriam a torre de observação meteorológica. E então foram interrompidos os trabalhos e nunca mais houve trabalhos, até que a Gazeta das Caldas participou numa série de reuniões e a certa altura decidiu-se fazer um festival antinuclear, o Festival pela Vida e Antinuclear, em janeiro de 78, que está agora a fazer, no próximo ano, vai fazer 40 anos de realização desse festival, em que vieram pessoas. A Comissão Antinuclear era formada por pessoas de vários pontos do país, desde o Viver a Preciso no Algarve, um movimento que se criou em Lisboa, o Não Nuclear, contra o nuclear, algumas universidades que em Lisboa criaram os seus núcleos ecológicos também contra o nuclear, havia também o núcleo da Academia de Coimbra, ou seja, da Universidade de Coimbra, contra o nuclear, um grupo do Porto também, que era o grupo da Pirâmide, que era também um movimento contra o nuclear. Cada um destes grupos, assim como em Leiria também havia, cada um destes grupos tentou mobilizar as pessoas para essa manifestação antinuclear em janeiro de 78. Apesar do assunto não ser um assunto muito comum em Portugal, conseguiu-se fazer uma conferência de imprensa no topo do Parque Eduardo VII, em que apareceram alguns jornais para tentar mobilizar as pessoas. E foram mobilizadas pessoas de todo o país e concentraram-se nas Caldas e em Ferrel em 21 e 22 de janeiro de 78, uma manifestação nuclear que teve debates, música, com aqueles concertos que havia, aquelas canções de intervenção, Zeca Afonso, Vanhais, etc. Todos esses, o Fausto com a sua canção sobre Ferrel, o Vitorino, o GAC, etc. Houve debates, teve o Sr. Saraiva, o Juan José Saraiva, o Sr. Delgado Domingos, e mais professores, o Sr. Carlos Caldeira, etc. E durante esses 2 dias houve um alerta para a população a nível nacional. De qualquer maneira, ou seja, isto poderia motivar com este alerta 10 mil, 15 mil, eu até fiz nessa altura um texto em que dizia que fossem 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, para nós não interessava o número, interessava era a consciência que havia pessoas em Portugal que não queriam nuclear. Recorde-se que o nuclear, nessa altura, era muito incentivado pelos alemães. Os alemães tinham ajudado o PS e os partidos da esquerda a fazer a democratização do país. Ou seja, também queriam vender cá as centrais nucleares. E aproveitando essa ligação, essa proximidade com o poder político em Portugal. Os outros fornecedores possíveis eram os franceses, que também, mas tinham piores relações em Portugal, eram os canadianos, também tinham um tipo de centrais nucleares especiais, e eram também os russos nessa altura soviéticos.
que na altura tinham feito uma exposição na FIL a favor do nuclear. Por isso, aqui os partidos, todos, mais ou menos, não tinham grande oposição ao nuclear, exceto alguns militantes que estavam mais motivados para a questão nuclear. O secretário de Estado do Ambiente, quando foi aqui a manifestação, ele próprio foi convidado para vir cá e aceitou, mas depois teve que evitar a vinda cá, mas mandou uma mensagem em que solidarizava pela luta ecológica, mas dizia que havia outros assuntos além do nuclear para as pessoas se baterem. Que a questão nuclear não era muito urgente, que havia outros assuntos, mas de qualquer maneira mandou uma mensagem que foi lida e divulgada cá no festival. Este foi o primeiro momento. A partir daqui, deste momento em que a manifestação reuniu aqui centenas, foi ao longo dos 2 dias 2.000 pessoas, mas aqui tiveram 1.000 pessoas, incluindo bastantes agricultores. E a GNR tinha sido avisada que havia a manifestação, estava aqui a proteger a torre meteorológica e não deixou, que haviam jovens mais aguerridos, queriam destruir o aramado, queria destruir a torre e eles não deixaram destruir. De qualquer maneira, aqui juntaram-se os próprios agricultores que nesse dia forneceram as batatas para que nós fizéssemos uma plantação simbólica de batatas também, uma coisa simbólica contra o nuclear. E a partir daí nasceu este movimento antinuclear que foi crescendo. A Gazeta das Caldas passou a ter um suplemento pela vida com o nome do festival, que durou até quase o ano 2000 e que era publicado mensalmente, trimestralmente, em que mais ou menos dava a informação do que se passava no estrangeiro. Houve uma altura, inclusivamente, em que se constou que a central nuclear estava decidida para ser em Ferrel, mas depois, com as próprias contradições do governo, com as crises económicas que o país tinha, dificilmente havia possibilidade financeira de construir a central. Mas foi anunciado que tinha sido decidido construí-la aqui em Ferrel. Houve inclusivamente um desdobrável que foi feito na altura pela EDP, que eu tenho esse desdobrável, que alguém me trouxe, mas que nunca foi distribuído no país, em que dizia que aqui Ferrel era muito bom para a central nuclear. Depois foram anunciados outros sítios, Vila Nova de Mil Fontes, no norte do país, Mira, etc., que, como sítios alternativos à central nuclear, mas nunca foram para a ver. Eu não tenho a veleidade de dizer que foi as manifestações, a oposição antinuclear que impediu isso. Ajudou, mas também havia muitas contradições no poder. Os cientistas, mais ou menos ligados ao nuclear, achavam que não era lógico, não tinha viabilidade fazer uma central em Portugal, até porque os custos com a segurança eram muito mais elevados e que iriam trazer problemas a Portugal a prazo, e que a energia não ia ser mais barata que a outra energia. Depois, os partidos começaram a ter as suas correntes antinucleares e ecologistas, e começou a haver uma contradição. Eu lembro-me, caso de eleições de 83, em que, a seguir aos governos de iniciativa presidencial, em que o PS voltou a concorrer e organizou um almoço ecologista, ou com os ecologistas, em Lisboa. Depois o próprio Mário Soares desmentiu que fosse pró-nuclear, disse que ele nunca tinha sido, o que não era verdade, que ele, durante algum tempo, nunca se soube muito bem, durante algum tempo, nos anos 76, 77, 78, nunca foi muito decididamente antinuclear. Mas em 82, 83, quando foram essas eleições, depois ele próprio ganhou essas eleições, aquele governo que ele fez coligação com o PSD, e aí nessa altura já a questão antinuclear e
contra a central nuclear já estava adquirida e a partir daí nunca mais se falou no nuclear, a não ser Cruz Abcacis, que foi secretário de Estado da Energia no primeiro governo do Cavaco, que voltou a falar nisso, mas que depois foi uma coisa que ninguém mais pegou. O engenheiro Carlos Pimenta era o secretário de Estado do Ambiente nesse governo, que era contra o nuclear, por isso o assunto nunca mais foi para a frente. Por isso esta história dos 40 anos está agora com a central ali em Almaraz, e agora a ameaça é que os espanhóis, que na altura ainda não tinham centrais, começaram a construir hoje em 80 e que hoje estão a fazer os tais 30 anos de viabilidade, quando já deixam de ser viável e querem continuar essa utilização e que põem em risco em Portugal. Entretanto, a seguir a todos estes movimentos em Portugal, houve o acidente de Three Mile Island em Harrisburg, nos Estados Unidos. Houve depois Chernobyl na Rússia, na Ucrânia, mas dentro da União Soviética. E depois Fukushima no Japão, que mostraram à saciedade a razão que havia Portugal não ter entrado nessa corrida. E que hoje, com as energias renováveis, Portugal é um dos líderes, demonstra que foi uma boa atitude, foi uma atitude correta e que acho que tivemos razão antes do tempo, e essa razão acho que hoje, quer dizer, nós não temos a ideia de que fomos nós os grandes responsáveis por não haver nuclear em Portugal, mas ajudámos, e acho que ajudámos a consciencializar muitos portugueses, e hoje há uma certa consciência contra o nuclear ainda hoje em Portugal, e então aqui ainda é viva essa consciência. Por isso a manifestação foi marcada para as Caldas ao dia 21, tinha de manhã coisas com crianças, por isso ateliês, exposições, vieram movimentos antinucleares de várias partes de Espanha e de França, que montaram as suas bancas. Havia também bancas de movimentos portugueses, havia um movimento ali ao pé de Santarém, que era contra a poluição do rio, não me lembro agora o nome, que se chamava a Clapa do Alvião, e então todos tinham, e então de manhã e à tarde foram bancas de pequenos debates, pequenas sessões de informação, um mercado de produtos ecológicos para as pessoas que iam aparecendo, que vinham todo o país. À noite houve um debate na Casa da Cultura com o professor António José Saraiva, com o professor Delgado Domingos, Carlos Caldeira e outro professor Carlos, que era um professor do técnico, também especialista em questões da energia e do nuclear, e então eles fizeram as principais intervenções, que eu posso lhe enviar os resumos dessas intervenções. Por isso as pessoas depois foram dormir, houve lá uma série de confusões, quer dizer, não havia perseguições, mas havia criação de algumas dificuldades. Ou seja, por exemplo, nós quisemos fazer grande parte do mercado na Praça das Caldas e nas ruas. A Câmara impediu que isso fosse feito nas ruas, só podia ser feito na Casa da Cultura ou no parque. Depois, nós queríamos que os jovens, as pessoas que não tinham dinheiro para os quartos nas Caldas, nos hotéis, pudessem dormir no antigo cinema das Caldas em sacos-cama. À própria da hora, a Câmara proibiu a utilização do cine-teatro das Caldas para Teatro Chagas para dormir lá, dizendo que aquilo não tinha sido emprestado ao conjunto cénico caldense para ser utilizado por outras pessoas. E então teve que ser para uma coletividade e dormir todos no ginásio, tudo assim, pecado ao monte, no ginásio. Foram dificuldades desse género. No outro dia, estava marcada a manifestação aqui às 10 horas para Ferrel. Por isso houve pessoas que vieram de carro, outras de bicicleta, outras de caminhoneta, e como os jornais da época dizem, vieram alguns a pé, partiram das Caldas às 7 da manhã, são cerca de 20 km, e às 10 da manhã estavam aqui
para a manifestação. A manifestação estava convocada para o pé da igreja onde nós estivemos há bocado, como havia sido a manifestação de 77 ou de 76, acho que foi 76, com os populares aqui de Ferrel. Por isso, a senhora tocou ao sino, como quando há fogo, as pessoas da aldeia juntam-se todas ao pé da igreja e decidem vir para aqui. Nós fizemos a mesma coisa, as pessoas que vinham das Caldas, do Festival das Caldas, estavam lá, tocou-se ao sino, as pessoas de Ferrel juntaram-se, depois veio tudo a pé, desde a igreja até aqui este espaço. Um percurso demora aí uma hora e meia, onde depois foi feito aqui um discurso pelo tal professor do técnico, que eu não lembro o nome, Carlos Ferreira, faltou outra palavra no meio, mas é o Carlos Ferreira. Fez aqui um discurso aqui para as pessoas gritaram contra o nuclear, então mais vale ativo hoje do que radioativo amanhã, nós somos todos habitantes de Ferrel e depois aqui foi a dispersão e voltou-se para as Caldas para haver o tal canto livre, com o Zeca, com o Adriano Correia de Oliveira, com o Gac, com o Vitorino, com o Fausto. O Fausto tinha aquela canção que é a canção Por Aquele Rio Acima, em que conta a história aqui de Ferrel, que é uma canção que foi muito emblemática, era quase o hino da manifestação aqui de Ferrel. Nós, quando fizemos essa comemoração dos 25 anos, que inauguramos a tal Azulejo, ele também veio cá e nesse dia também se cantou cá essa canção Por Esse Rio Acima. Por isso, só para a manifestação aqui, o que foi interessante, nessa vez já vieram vários jornais e veio a televisão. E a televisão passou no noticiário da noite a manifestação que, para o país, nessa altura só havia uma televisão, só havia um telejornal, por isso, mesmo assim, surpreendeu o país, porque as outras manifestações que se viam na televisão, geralmente era na Alemanha, ou na França, ou nos Estados Unidos, mas ainda nessa altura não tinha havido nenhum acidente nuclear. Os acidentes são todos a seguir. Eu acho que o de Harrisburg é 78 ou 79, depois o de Chernobyl é de 90 e qualquer coisa, e o de Fukushima é que há meia dúzia de anos, que é o Fukushima. Por isso, nesta altura não havia, ou seja, foi a seguir ao acidente nos Estados Unidos, em Harrisburg, a Pensilvânia, que se fez depois uma grande manifestação em Lisboa, no Parque Eduardo VII, também contra o nuclear, com as mesmas pessoas, mas que já apareceu muito mais gente, já apareceu o Raul Quial a tocar, apareceu também aquele conjunto que havia no Barreiro, VHS não, conjunto que havia aqui ainda hoje há, que tinha aparecido naquela altura, que eram jovens do Barreiro, que também foram lá tocar nesse festival, que foi feito no Parque Eduardo VII, que já juntou mais gente, também estava em Lisboa e já juntou mais gente. Por isso, isto foi um princípio, um começo de uma coisa que afinal não veio a acontecer, mas podia ter acontecido. O debate foi lá dentro, e como estava tanta gente que ficou mais de metade de fora, e o canto livre foi aqui fora. Só deixa eu fazer aqui. O canto livre foi aqui, as pessoas estavam todas por aí abaixo. E o debate foi ali dentro, nessa altura atualmente não tem telhado. Pode fechar, Paulo, peço desculpa. Que era o centro das Caldas, era aqui que era o centro da manifestação.
no dia 22 de janeiro, aqui na manifestação de Ferrel, veio um grupo da UNOS, da Faculdade de Belas Artes do Porto, que era liderado por um professor da faculdade, nessa altura da Escola de Belas Artes do Porto, que eu não me lembro o nome, também era dos ecologistas. E então ele, uma das coisas que fez foi com os alunos pintar um desenho na parede, mas era pintado tintas de água na parede contra o nuclear. Era assim um triângulo, como se fosse um sinal de proibição do nuclear. Esse desenho ficou durante vários meses ou vários anos e depois começou a desaparecer com a degradação pelo clima, desapareceu. E então um grupo de pessoas antinucleares de Leiria, um deles, que pintou um azulejo com o mesmo desenho. E então, passado 10 ou 20 anos, viemos cá colocar o azulejo, quando foi a comemoração dos 10 ou dos 20 ou dos 25 anos, viemos colocar, descerrar o azulejo na parede onde estava o outro. Por isso, o que nós andámos a procurar foi o azulejo pintado por um ecologista de Leiria, que eu sei o nome, que agora não me lembro, mas que fez o azulejo para substituir o outro e fez uma ação pública aqui em Ferrel para a colocação do azulejo. Alguma razão, alguma construção nova, alguma coisa qualquer, fez que os azulejos tivessem aparecido, que eu não sabia, mas é capaz de estar para a Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia não mudou de sentimento, até porque o Presidente da Junta de Freguesia hoje, de Ferrel, era um jovem que na altura andou aqui na manifestação antinuclear, assim como o Presidente da Câmara hoje, de Peniche, é um dos elementos da Universidade, que era de Económicas, que animava aqui as manifestações antinucleares, que transmitia aqui a informação, que é hoje o Presidente da Câmara de Peniche. Estive no momento certo, no dia certo, tive a possibilidade, porque vivia aqui perto de Ferrel, foi um cônjuge, tinha estado em França antes, e em França tinha sido sensibilizado para estes temas, tinha assistido quando eu estava em França, foi na altura que morreu Pompidou, e o Pompidou, quando morreu, o René Dumont, que era um professor universitário ecologista francês e antinuclear, concorreu às eleições. E eu, como assisti às eleições em França nessa altura, fiquei também muito sensibilizado para as questões que foram colocadas pelo professor René Dumont, que eu depois viria a conhecer em Portugal num seminário que ele veio cá realizar, nos debates que ele veio cá realizar. Por isso, tudo isso me motivou, criou uma sensibilidade muito grande para questões ambientais. Depois, inclusive, organizámos a apresentação do primeiro painel solar em Portugal, feito de uma forma muito artesanal, feito por um imigrante português que regressou a casa aqui na zona de São Luís de Matos. Nós organizámos um dia a apresentar isso, juntaram 100 pessoas para ver o que era um painel solar feito em casa. E veio também a televisão, isso, quer dizer, mostrar um painel solar, isto nos anos 80, foi um acontecimento mediático, que é uma coisa que hoje, para as pessoas que veem isso à venda em qualquer lado, é uma coisa surpreendente vir a televisão de Lisboa para ver um painel solar feito na casa de um imigrante que vivia onde tinha animais, etc., para aquecer água, para tomar banho. Tudo isso fez. Houve também um encontro das meninas de Urânio, em que houve uma reunião em Salamanca, depois houve aqui outra nas Caldas, depois houve outra noutros pontos, noutros sítios, e nós organizámos aqui com 20 pessoas, todo ao lado da Península Ibérica, fazer aqui a reunião. De outra forma não tinha. Houve cá a Conferência dos Amigos da Terra, a Conferência Mundial dos Amigos da Terra, também houve aqui na Foz do Areio por causa disso. E eu depois também fui com o Eloy ao congresso à Polónia, à Cracóvia, um congresso mundial. Quer dizer,
todas essas coisas. Nós tivemos aqui o Sol Sorridente, fomos os delegados em Portugal, o Sol Sorridente, que era um símbolo mundial contra o nuclear. Tudo isso, quer dizer, criou muitas raízes, criou muitos contactos, fui a muitas coisas que se passaram no mundo. Eu acho que foi uma experiência, para mim, marca, sei lá, 30%, 40% da minha vida, junto com as outras experiências que eu tive na vida. Esta marca fortemente, apesar de eu não ter nada profissional à roda disto, mas marca 40% da minha vida. Isto como era um movimento que não estava no controle, porque estamos a falar a seguir a 74, porque em 74 tudo era controlado, ou eram os partidos da direita, ou os partidos da esquerda, ou os partidos de extrema esquerda e tal. Como isto fugia a essas lógicas, todos desconfiavam disto. Não se opunham diretamente, mas dificultavam sempre que podiam, criavam dificuldades para que as coisas não corressem tão bem. Isso é a vida. Nós recebemos solidariedade de Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, porque muitas vezes o nuclear está relacionado também com a ameaça da guerra nuclear. Nessa altura, a ameaça da guerra nuclear é muito forte, porque havia muitos movimentos, principalmente na Alemanha e no Japão, que o Japão tinha tido a bomba atómica, que, além de contra o nuclear, eram também contra a guerra nuclear. De qualquer maneira, em muitos desses países havia energia nuclear e, apesar dos movimentos serem muito fortes, como na Alemanha, mas de qualquer maneira as centrais continuavam a se instalar. De qualquer forma, na Alemanha houve o aparecimento dos partidos verdes, começou a ter tanta força que conseguiu que fosse decidido acabar com a energia nuclear, que ainda não está totalmente acabada, mas eles têm esse objetivo. A França está ainda na contradição entre acabar e não acabar, mesmo assim, com hoje o vice-primeiro-ministro é um dos antinuclearistas franceses mais importante e que mais motivação tem dado à luta antinuclear em França. Por isso, só para ter consciência que eu passei a pertencer a um comitê europeu antinuclear que estava reunido à sombra do WISE. O WISE era uma organização com sede na Holanda, que era a Organização Europeia Mundial, World Information Nuclear Energy, era uma organização mundial. Depois também tinha ligações com a Dinamarca, que é os tais do Sol Sorridente, e os Amigos da Terra, que é uma organização também mundial, também que havia relações. O António Lói passou a ser o delegado cá e que dos Friends of Earth, mas hoje, como a ameaça nuclear deixou de existir com tanta força, a não ser agora a espanhola, os portugueses ficaram já como se fossem vencedores, apesar de um dia destes podem terem um susto, esperemos que não. Mas, a seguir ao 25 de Abril, o jornal, como eu estava a dizer, foi ocupado pelas forças democráticas, que o jornal antes era um jornal muito afeto ao regime fascista e mesmo defensor a todo momento do regime fascista. Tinha uma posições a favor da comunidade local interessantes, mas em relação ideológica, em relação às questões ideológicas, era mesmo da linha mais dura da salazarista. E depois do 25 de Abril, os democratas ocuparam o jornal e o jornal ficou com uma linha muito enfieldada aos movimentos mais radicais dessa altura, que eram mais organizados, que era o PCP. Eu, quando entrei no jornal, eu vivia em França, tive sempre umas distâncias em relação a essa visão do mundo, tinha uma visão mais liberal, libertária em relação a esses movimentos. Por isso, quando vim para Portugal, tentei sempre abrir o jornal a todas as correntes e não deixar que esses movimentos mais radicais dessas forças
que eu acho que não tinham a ver muito com a região que dominasse o jornal. E então o que é que eu pensei? Como eu conhecia a realidade francesa, os movimentos ecologistas, eu pensei que se o jornal caminhasse uma via ecologista, iria facilmente ganhar um público mais alargado e um público que não iria contra as questões da esquerda pós 25 de Abril, mas era uma posição muito mais forte, muito mais alargada, como se veio a provar que isso foi verdade. O jornal nessa altura, quando a seguir ao 25 de Abril, tinha uma tiragem de 1600, 1700 exemplares e com esta estratégia o jornal chegou aos 12.000 de tiragem. Agora tem menos, porque com as crises e com a questão do porte pago ter acabado, perdeu bastantes leitores, mas tem outros agora leitores na internet, mas de qualquer maneira o jornal agora está com 7.000, 8.000 assinantes, mas chegou aos 12.000, que em 10, 15, 20 anos é um crescimento muito interessante. E hoje, se falar com as pessoas das Caldas, quase todas elas têm sensibilidade para as questões ecológicas e para a questão nuclear. E essa, por isso, a razão principal desta preocupação, mas além de ser também uma preocupação genuína de defesa do meio ambiente, no momento em que em Portugal isso estava reduzido a 2 ou 3 pessoas, 4 pessoas, ou fosse Cautela, ou Zé Carlos Marques, ou o professor Delgado Domingos, ou seja, no país eram muito poucas pessoas que estavam muito motivadas para as questões da ecologia, mais da ecologia e até não tanto do nuclear, mas também do nuclear. Mas, por isso, para mim, a estratégia foi também uma estratégia de afirmação do jornal. Se reparar bem, dos jornais todos regionais que havia nessa altura, ou que foram criados nessa altura, a seguir ao 25 de Abril, muito poucos hoje existem. Ou seja, e a grande parte deles, mesmo aqueles que eram mais conceituados, tipo o Jornal de Fundão, os jornais da Leiria, etc., todos eles caíram em grupos económicos porque não conseguiram afirmar-se como projetos jornalísticos independentes. A Gazeta é um dos poucos, ou talvez dos únicos, que mantém-se como uma cooperativa, como foi criada em 1974, e ainda hoje é uma cooperativa que é autossustentada, não tem problemas, tem instalações próprias, não tem dívidas, tudo isso para nós, e eu acho que a questão da ecologia foi uma marca forte, permitiu às pessoas identificarem-se com o jornal. Hoje, grande parte dos leitores acham que o jornal também é seu, e eu, pelo país, vou encontrando muitas pessoas que me lembram, olha, eu fui assinante do jornal, eu fui à manifestação de Ferrel, eu acompanhei aquelas coisas em 74, 75, 76, 77, e hoje, se perguntar ainda aí em muitos sítios quem é que animou a questão aqui da manifestação antinuclear, lembram-se que foi em parte a Gazeta, como foram outros, como foi Viver é Preciso, etc. Mas aí o Cautela, os movimentos de Lisboa, etc. Mas só para ter a noção que para nós foi também uma questão de afirmação como jornal e de criar raízes e criar uma sustentabilidade que se veio a provar que existe hoje. Hoje o jornal não é tão atento às questões do nuclear, até porque o nuclear deixou de ser uma ameaça direta para aqui, apesar de Almaraz poder ser, porque estamos a 300 km de Almaraz, e como se viu que se passou em Fukushima, os 300 km não é grande coisa, mas de qualquer forma nós não continuamos a ter as mesmas amizades, os mesmos contactos. Estamos a pensar, inclusive, para o ano, ter uma organização aos 40 anos do Festival pela Vida contra o Nuclear, mas de qualquer maneira, quer dizer, o jornal hoje não tem os seus assinantes pela questão ecológica, mas tem por outras questões, pelas questões de desenvolvimento regional, e isso aí nós continuamos a bater.